nome é Paulo Otávio, todo mundo me conhece como PO. Eu sou o diretor executivo da UBRAF. A UBRAF é a associação que representa a cadeia de valor dos eventos com foco na geração de negócios, feiras, congressos, eventos corporativos. E nós temos mais de 100 associados em 18 estados do Brasil. E esses associados representam os promotores de eventos, as venues ou os recintos que recebem esse tipo de evento e alguns fornecedores. Esse grupo é o que eu chamo de cadeia de valor. Esse podcast aqui é o início, nós estamos fazendo, então, para fazer as comemorações dos 40 anos da UBRAF, que se comemoram oficialmente no ano de 2026. Então, esse podcast se propõe a conversar com pessoas que fizeram essa história de sucesso. Eu simplesmente serei o narrador, né? Mas as pessoas que fizeram essa história de sucesso estão aqui conosco. E hoje é um dia extremamente importante, porque a gente tem uma pessoa muito especial, o Abdala. Para quem não, se você trabalha no setor de eventos e você não conhece o Abdala, eu assumo que você é que nem eu que está começando a trabalhar no setor de eventos. Porque se você trabalhar no setor de eventos, você saberia com certeza quem é Jamil Abdala. E todo mundo a gente chama ele de Abdala, ou seja, eu falo que é mais ou menos que nem Pelé, sabe assim? Não precisava falar o nome do Pelé, todo mundo já sabia quem era o Pelé, então no setor todo mundo sabe quem é o Abdala, não precisa falar o nome dele, porque Abdala é Abdala. Então, Abdala, é uma honra ter aqui você, porque assim, você é um profissional e também um ser humano que eu, como profissional, uso você como um espelho, ou seja, eu sou novato nesse setor, né? Perto da tua experiência, eu sou um trainee. Então, a tua experiência, a tua vivência, e muito mais do que isso, o teu comportamento é o que para mim, é realmente um espelho, tá? Acho que nesse aqui eu só vou falar essa sua fichinha aqui, soltar a capivara aqui, que é muito boa, né? O Abdala é engenheiro industrial pela FEI e começou a carreira dele na Ford, ou seja, um ex-metalúrgico. Natural de Franca, terra do calçados, mas eu diria também terra do basquete, né? Porque o basquete lá não é brincadeira, não. O Abdala foi também presidente da UBRAF de 2000 a 2002, depois ele foi presidente do conselho da UBRAF de 2019 a 2023. Se a gente lembrar, 2019 a 2023 foi o pior momento da história do setor, mas calma que a gente chega lá, né? Ele é, então, uma pessoa que estava presente no momento de fundação da UBRAF, ou seja, os 40 anos de história da UBRAF passam por ações e por visões que o Abdala colocou. Além disso, ele é sócio fundador da Francal Feiras, que é a maior organizadora de feiras com capital 100% nacional, 55 anos completados recentemente, e é uma organização que eu também admiro bastante, atua em 13 setores, 13 setores da economia. E mesmo depois de 55 anos, quando a gente já poderia estar pensando que eles estão com um portfólio já de uma alta sofisticação, já está maduro, eles continuam lançando eventos de sucesso. Então, quando eu encontro a equipe, eu falo que é uma organização de 55 anos com um corpinho de 18, porque o que eles vêm fazendo coisas muito boas. Atualmente, então, ele é o chairman, né, ou seja, o presidente do conselho da Francal. E a coisa que eu estou mais analisando hoje do Abdala é que ele é o responsável pelo processo de governança e de, vamos dizer, transferência do poder ou modernização da empresa, se é que a gente pode dizer. Depois ele vai me corrigir. Mas se você já teve contato com empresas, vamos dizer, de cunho familiar, a Francal era formada por 8 grupos de acionistas não sanguíneos, ou seja, 8 famílias distintas. E o Abdala está há muitos anos como chairman desse grupo, e a liderança dele, a experiência dele, a vivência dele, eu diria que é o norte para que essa coisa seja muito bem feita, como eu e as outras pessoas que conhecem o mercado estão vendo que essa transição está sendo feita
com muita segurança, com muita clareza e com muita direção correta, né? Então, como eu falei, 55 anos de experiência, mas ainda crescendo. Eu botei aqui uma frase que eu escrevi para você, porque assim, é um profissional de referência nacional no setor de feiras, não somente pela experiência e vivência profissional, mas também pela liderança que exerceu e exerce no setor. O Abdala é e sempre foi um dos principais interlocutores do setor de feiras no Brasil. Então, para nós que hoje temos a honra de estar, vamos dizer, trabalhando pelo setor, a gente está lá na UBRAF, saber que esse começo teve fundações excelentes, e essas fundações passaram por você, Abdala. Então, é uma honra ter você aqui. Você é uma figura, como eu te falei, para mim, muito importante profissionalmente e para o mercado ainda mais. Obrigado. Essa é a ideia. A ideia é fazer uma conversa, né? Então, assim, o Abdala, como eu, acho que uma coisa que eu anotei aqui também, ele é um profundo conhecedor do potencial das feiras de negócio. Então, a gente sabe que as feiras, a gente chama, assim, num jargão mais técnico, elas são alavancas de desenvolvimento econômico. Então, para quem começou em Francal, em Franca, né, fundando a Francal, no setor de calçados, entendeu? A gente sabe que aquela região se desenvolveu muito economicamente por causa dessa indústria. E depois a história de sucesso vindo para São Paulo, né? Mas aqui, eu mais do que falar sobre a Francal, que eu acho que eu já contei, aqui a gente gostaria de entender mais a sua relação com a UBRAF, né? Então, assim, a UBRAF foi fundada em 1986, né? Vamos lá, quem não era vivo, ou eu que também lembrava lá de fiscais do Sarney, né? A gente tinha, então, o final de um período que foi, né, classificado como ditadura, então estava o início da democratização, então a gente tinha hiperinflação também por causa dos fiscais do Sarney. Então, assim, na sua visão, quais que eram esses desafios que levaram você a sentar numa mesa com outras pessoas e formar uma associação de promotores de feiras? O que você se lembra que era, vamos dizer, a visão? Ó, nós precisamos fazer a UBRAF por causa disso. Bom, Pel, obrigado aí pelas referências. São todas verdadeiras e todas. Fico lisonjeado. Mas a gente também tem algo muito importante para esse setor. O começo da Francal representa tudo que a Francal é hoje. Tá? Nascemos lá na cidade de Franca. Nós éramos calçadistas que queríamos promover o produto produzido. Ou seja, ninguém era de feiras, todo mundo era do setor de calçado e falou: se fizermos isso, será bom. Nós não tínhamos pavilhões. Para você ter uma ideia, a primeira feira que aconteceu foi num campo de futebol, no gramado do campo de futebol, tá? No ano de 1970. E, consequentemente, a gente veio amadurecendo esse objetivo, mas com a finalidade. Nós fazemos feira para nós vendermos, para nós promovermos, para nós alavancarmos negócio no setor de calçados. Hoje nós temos 16 setores que a Francal faz eventos focados em geração de negócio, tá? Essa nossa mentalidade, essa nossa experiência, nós não mudamos. Nós temos que fazer feira para o bem do setor. Então, mas o exemplo foi tão bom que quando resolveram ou decidiram fazer uma União Brasileira de Feiras, chama aquele pessoal lá de Francal que eles estão fazendo alguma coisa boa, certo? Então você pegou o carro e veio para São Paulo para participar dessa reunião de fundação. O meu ponto é esse: naquele momento que você estava lá no 1º de março de 1986, na fundação, qual que era a sua visão de ex-metalúrgico, atual calçadista, fazendo eventos, e falou: por que eu estou aqui na UBRAF? Você lembra disso? Veja, quando em Franca eu participei do Sindicato das Indústrias, da Associação Comercial, isso alavancou e defendeu os interesses desse mercado. Consequentemente, nós tínhamos um grupo de feiras aqui que não tinha link entre nós. O link que existia entre nós era o AMB. Nós fomos os gestores do calendário do AMB. Tá? Isso eu estou falando de Alcântara Machado, estou falando de Francal, da Guazelli e tantos outros. Né? Nós precisamos ter uma união no sentido de nos representar.
perante a própria a imprensa e, principalmente, perante as autoridades. Tá? Porque o resultado das nossas feiras, seja da Francal, seja da Guazelli ou Alcântara Machado, gera grandes possibilidades de negócios. E nós entramos como associado da UBRAF, a Francal, né? Fomos quem fundou Está na ata de fundação, teu nome está lá, a tua assinatura também. E dos que fundaram, e de empresas que existiam na época, que eram nacionais, hoje só tem só a Francal. Todas as outras estão, de alguma maneira, capital estrangeiro, o que faz parte do jogo, mas isso é importante. É a única entre as top 5 do Brasil que tem o capital 100% preservado, e isso mostra, acho que, um laço físico, né, de vocês com o negócio, de vocês com o setor, de vocês com a empresa, e agora com o compromisso de futuro, né? Me conta um desafio nessa época de começo da UBRAF que você achou que não ia dar certo e acabou dando. Alguma coisa que, quando propuseram, você falou, isso aí eu não sei. Veja, nós éramos muito pequenos quando viemos para São Paulo. Tá? Eu tinha a feira de calçados, depois de 2 anos fizemos uma feira de brinquedos, e comparando com Alcântara Machado, comparando com já era uma potência naquela. Que era uma potência, não é que nós ficamos inibidos, né? Mas realmente a gente tinha até eles como espelho para ser seguido. E eu enxergava no sentido de que vamos estar junto com os bons para a gente ser um dos bons também. Perfeito. Né? Aí formou-se a UBRAF. O foco maior nosso era nos ajudar ou não nos atrapalhar com a questão de ética e tudo mais. E também, na época, só tinha o pavilhão do AMB. Tá? E não tinha uma administração assim que gerava, como posso dizer, os espaços corretos para fazer. Não era profissional, vamos dizer assim. Não era profissional. Não estava então, começando mesmo. A UBRAF, quando nós formamos a UBRAF, os assuntos, 99% era o calendário do AMB. 99% era o que fazer para o AMB melhorar, porque já há 40 anos atrás o AMB já estava deteriorado. Né? Então, essa união foi espetacular para que sobrevivêssemos, né? Num pavilhão que não tinha característica de pavilhão, tá? Em função da falta de estrutura que o AMB, na sua deterioração, mas fez com que nós pudéssemos fazer as feiras com uma certa tranquilidade. Obviamente, após o AMB, surgiu o Center Norte. Né? Mas antes de eu ir para o AMB, eu comecei a fazer feira na Bienal lá do Ibirapuera. No pavilhão da Bienal, o antigo pavilhão da Bienal do Ibirapuera, que hoje não existe mais. Exatamente. Fizemos feiras, várias feiras fizemos lá. Mas ali tinha uma burocracia, ali tinha algum impedimento, que quando era o ano da Bienal de Artes, ninguém entrava. Então a gente tinha essa preocupação de não conflitar, onde que a gente colocou as nossas atenções no AMB e logo após o Center Norte. A Francal, não vou dizer que é a primeira empresa que fez feira no Center Norte, que a primeira foi a Lemos Brito com o Pelé, fazendo uma feira de esporte. Fizeram uma edição e não fizeram mais. A Francal entrou e estamos no Center Norte até hoje. Então, com a feira de brinquedos, a feira de brinquedos, né? Desde o início. Exato. Não, eu fiz a feira de brinquedos também lá na Bienal. Né? Mas a Bienal também era uma complicação. E o Center Norte se colocou como um pavilhão de exposição. Então, nós viemos para cá. Fizemos a feira de calçados também lá na Bienal. A feira de instrumentos musicais também lá na Bienal. Abri lá na Bienal. Mas, pela carência da estrutura, a gente tinha que procurar alternativas e vir. Bom, se eu entendi, um DNA, então, da formação da UBRAF
Foi chamar os Masterchefs para tocar o restaurante, certo? Exatamente. O restaurante estava lá bonitinho, tinha talvez uma panela meio suja, talvez o chão não tivesse perfeitinho. Aí alguém chegou e falou, vamos chamar os Masterchefs para fazer a cozinha funcionar aqui. Eu não sei se você se lembra que lá no Anhembi tinha os mezaninos. Sim, as alturas tinha umas rampas também. De novo, aquela coisa, né? Eventualmente, quem acaba projetando não é quem opera, né? Então, existe sempre uma divergência entre o que é a operação do dia a dia e a beleza de um projeto. Então, acho que essas coisas se acomodaram com o tempo. Hoje é outro, né? Mas em algum período nesses 40 anos, os mezaninos foram retirados, as rampas alteradas. Ao BRAF que retirou, pois é. Os associados do BRAF. Os cozinheiros pediram para mudar o fogão de lugar. E tantas outras coisas que surgiram. Sim. Tá? Para tentar trazer o Anhembi numa condição mais apropriada. Então, vamos dizer, essa parte inicial, que seria assim, a visão de fundação, eu acho que está claro, né? Ou seja, você ter um profissionalismo e uma gestão do principal local de eventos na cidade de São Paulo. E hoje a força que a cidade de São Paulo tem muito advém desse momento de UBRAF, de Anhembi e das pessoas que estavam lá. Nós somos hoje o maior ponto de referência no setor de eventos com foco na geração de negócios no Brasil. Não é à toa, não é porque somos paulistas, não é isso. É porque teve um trabalho que foi feito. Até chegar até aqui. Até chegar até aqui. Me esqueci de falar da Coromoda também. Também, Coromoda que também de Francisco. Foi lá. Então, mas aqui a outra pergunta que eu falo, então assim, não pode mencionar a pandemia, que nós vamos falar disso depois. Mas nesse período seu, seja como associado, como presidente do conselho, como presidente da me fale de um desafio, daquela que você chegou a pensar, puxa, vamos desistir que não vai dar certo. Veja, Pel, desafios são inúmeros, não é? Não só com relação ao Anhembi, mas principalmente quando eu assumi, o objetivo era ter o BRAF como representação forte perante governos, perante imprensa, pelo potencial de geração de negócios que nós produzimos com as nossas feiras. A associação estava, de alguma maneira, subavaliada pelo governante. Não certo? Era conhecida. Eles não entendiam o potencial não era conhecida, do formato. Não era conhecida. Saía no retrato, vinha lá o governador abrir uma feira, vinha lá o prefeito abrir, mas não enxergavam, na minha maneira de ver, o potencial disso, o quanto isso traria de benefícios, tanto para quem expõe, como para quem visita. Né? Então, quando eu assumi o BRAF, meu ideal era esse, fazer o BRAF uma entidade forte, representativa do setor. E nós éramos em poucos sócios, 16, se não me engano, eu não tenho certeza. É por aí. E aí infelizmente, veio a danada da pandemia. E você era o presidente do conselho, ou seja, não poderíamos ter tido capitão melhor nesse navio. Então, aí, eu acho que foi o grande legado dessa gestão anterior da UBRAF, foi de fazer como nós podemos nos tornar forte. Eu acho que a alteração de estatuto que ampliou para trazer as vênios e os fornecedores, exatamente. Esse é um momento fundamental de sucesso e ocorreu durante a pandemia, né? E na minha gestão. E na sua gestão, exato. Por isso que eu te falei, o que hoje os startups falam em pivotar, né, que seria mudar o destino ou a orientação de negócio, se está indo para um lado, para um outro lado mais atraente, com certeza essa alteração de estatuto foi ponto fundamental, não só para o sucesso dos 40 anos, que isso faz 5, mas para os próximos anos, com certeza. Veja, a pandemia nos prejudicou muito. O setor. Eu falo, é o único setor que foi proibido de trabalhar. Exatamente. Porque as indústrias trabalhavam, os shoppings funcionavam, mas quem trabalha com evento precisa de alvará e ficou, pelo menos da de São Paulo, ficou 18 meses sem soltar alvará, era proibido de trabalhar. Nos prejudicou, mas abriu nossos olhos. Pois é. Tá? Porque quantas reuniões que a gente fazia com político, representando o governador, deputados, prefeito, mesmo em Brasília, né? Por exemplo, uma semana antes de ser decretada
a pandemia, eu e o Armando estavam lá em Brasília, porque tinha um burburinho no que vinha uma pandemia e tal. E eu tinha uma feira de brinquedos 10 dias após isso. Aí veio lá um ministro, não me lembro o nome, o ministro da Saúde. Não, isso é muito boato, está tudo arrumado. Eu levantei e falei, então fala para a imprensa não falar mal dessa situação que alertou. Vim, fiz a feira, uma semana depois foi decretado a pandemia. Mas, voltando um pouquinho, o BRAF começou a se esvaecer, tá? A diminuir mais ainda. Tá? Não por vontade dos associados, mas todo mundo queria segurar custo, gasto. Sim. Né? A UBRAF tinha que pagar os salários, tá? Mas não tinha receita. E, felizmente, a gente teve uma condição de vender uma parte de uma propriedade nossa que nos deu uma certa tranquilidade. Ainda bem que tinha isso, né? Graças a Deus. E assim sendo feito, a pandemia foi abrindo, né? E nós começamos a ser enxergados como realmente uma grande mola propulsora de negócios nesse país. Mas o objetivo da UBRAF ainda hoje, na minha opinião, é de cada vez mais solidificar a nossa posição de representação de um setor forte na economia. E a UBRAF fez com que nós tivéssemos que nos mexer. Eu fui numa secretaria aí da prefeitura, não me lembro o nome do secretário, ele virou para mim, mas vocês são igual a Rock in Rio. Nossa, essa eu escutei tanto isso. Eu não pulei no pescoço dele, porque ele era grande, eu ia me danar. Mas peraí, que conceito é esse? Que conceito é esse? Uma miopia total, né? Tá louco. Miopia total. Né? Nós tínhamos os, como é que diz, os shopping centers funcionando. E com somente o teste da temperatura. Exatamente. Só a temperatura. Usa a máscara e temperatura. E nós que tínhamos controle de quem entra, controle de quem sai, não podíamos fazer. Controle de quem veio ano passado. Exatamente. O nosso mailing podia fazer uma prospecção de quem veio e quem deixou de vir nos anos anteriores. Mas, felizmente, já lá no ano de 2022, que foi a abertura da gente poder fazer os eventos, tá? Em reuniões com parte dos associados da UBRAF e de quem também tinha interesse de participar da entidade, conseguimos colocar uma quantidade de sócios que dá tranquilidade financeira para a entidade e começar a ser mais reconhecido, porque a UBRAF nos prejudicou, mas também fez que a gente fosse mais conhecido. Perfeito. As ações, como eu falo, todo sucesso é resultado de ações do passado, não existe outra forma, né? É trabalho duro e uma estratégia bem implementada. Só existe. Você pode ver os casos de empresas que forem. E aí eu faço um paralelo, né? Sob a sua liderança, a organização Francal passar por esse processo eu vou chamar modernização, mas é entre aspas, tá? Porque eu falo que é corpinho de 18, então não é modernização, é um processo de solidificação de governança, né? Hoje a gente vê o Fernando Ruas, que é o CEO da empresa, é um gigante, literalmente, né? Alto. Alto e excelente profissional. Então, assim, sob a sua gestão, você conseguiu não só o entendimento entre os sócios, a visão para a associação, para ela crescer e ter uma mudança de estatuto, mas o que se fala, assim, né, vamos dizer, no mercado, passar o bastão da melhor forma possível dessa. Então, assim, na minha leitura, eu falo, você é um cara que tem uma visão de futuro excelente. Então, eu não teria melhor pessoa para perguntar sobre a sua visão dos próximos 40 anos da UBRAF. Porque você trouxe até aqui, você teve a visão do início, você trouxe ela até aqui, você era o comandante no momento de pior tormenta da história, além da crise sanitária que todos sofreram, o setor de eventos especificamente sofreu uma crise econômica financeira gigante, né? Como você falou, teve que vender ativos à associação para pagar contas de custeio.
Exatamente. Então, assim, a tua visão de futuro, isso que eu queria perguntar. Aqui, assim, vou fazer duas. A primeira é a tua visão do mercado de eventos. Qual que é a visão? Como você vê esse mercado nos próximos anos? Tecnologia, né? Eu falo, a batalha do virtual com o presencial, essa a gente não precisa entrar, porque está na cara que o presencial ganhou de 7-1. Isso. Só para usar um score que a gente conhece, ganhou de 7-1. Isso. Mas e os próximos anos? Como você vê? Assim, qual que é os conselhos que você dá para o Fernando Ruas, ele vai ouvir aqui? Veja, a Francal foi feliz, né, em fazer reestruturação da empresa, né? Como foi feliz também de ter um profissional que atende às necessidades da empresa, que é o Fernando Ruas. Né? Isso não é fácil. A gente sabe que existem outras, não do setor de eventos, mas outras organizações no Brasil e no mundo que, quando chegam nesse momento da verdade, que é fazer a transição de uma governança de uma geração para outra, a coisa descarrilha. Você sabe que você já ouviu isso. E não é o teu caso, né? Então, assim, as suas orientações valem, porque elas deram todas certo. Mas veja, a pandemia ceifou vidas dos sócios fundadores da Francal. Ah, sim, teve sócios fundadores. Então, eu tive a feliz ideia de trazer o filho de um dos fundadores. Né? E essa pessoa, que é o Daniel, ele veio com cabeça arejada, jovem, e ajudou a enxergar toda ele que te ajudou a costurar esses bastidores, né? Exatamente. Junto com os outros sócios. Mas, veja, o Fernando Ruas, ele tem experiência, tem conhecimento, mas hoje eu fico feliz de ver que ele incorporou. O bichinho do evento picou ele, né? Ele incorporou o jeito de ser da Francal. Que ótimo isso. Tá? Então, aliado, como ele veio, que não conhecia nada de feira, foi aprendendo e incorporou essa forma de ser da Francal. E isso, o P.O., é um manancial muito grande que a gente tem perante o mercado. Porque não vou dizer que as outras empresas deixam de fazer, mas a Francal faz com muita determinação de olhar o mercado. A Francal não é uma vendedora de metro quadrado, tá? De organizar tudo isso. Mas nós queremos o bem do mercado, que o mercado ganhe com a realização das nossas feiras. E que, para isso aconteça, tem a convivência tanto com os expositores, como também com os compradores. No final de uma feira, escolar, lá no ano de 22, foi quando começou, ou 23, foi 22 que começou. 23 a feira aconteceu, porque começou no segundo semestre. No segundo semestre. Eu fui despedir de um expositor, né? Dá um abraço nele. Ele pegou, me abraçou e me deu um beijo. Ele falou muito obrigado. Espontaneamente ele estava emocionado. E eu vim aqui, falei para ele, eu vim aqui te cumprimentar, agradecer de você estar participando. Ele falou, nós temos que agradecer, não falou ele, nós temos que agradecer de vocês terem entregue aquilo que vocês receberam há 2 anos atrás, tá? Não puderam realizar e, com um problema sério, financeiro, econômico, de caixa, né? Vocês fizeram uma feira espetacular. Me abraçou, eu falei, mas caramba, a gente não pensa assim. Porque a gente usa o termo alavanca de desenvolvimento econômico, e esse termo é um pouco duro, né? Uma alavanca é uma ferramenta, uma coisa bruta, né? Mas, na realidade, essa possibilidade de você gerar conexões comerciais, como você falou,
desenvolver mercados, essa é uma coisa que é até difícil de medir ou de quantificar, né? Mas é a beleza que os eventos com foco em negócio propiciam a isso. Ou seja, você gera faturamento, riqueza no bom sentido, prosperidade, desenvolvimento pessoal, não para uma empresa, para a sua com certeza, mas para as outras empresas que estão participando naquele momento. Né? Veja, se eu tenho um concorrente que faz melhor que eu... Que bom, né? Alguém vai falar, por que você não faz assim também? Ou faz melhor do que isso? Pois é, mas a inspiração vem de todo lado. Um puxa o outro. Não é? Mas você não me respondeu. Eu te digo assim, e o futuro? Então, assim, Fernando, tenha o faro para entender qual é o setor que você vê como foco e vamos atender esse setor para ajudar ele a crescer. Ou seja, é isso, né? Depois o resto é decorrência dessa visão. Me corrija. É isso. A semana que vem, nós vamos passar um final de semana num hotel junto com os heads da Francal, fazer o planejamento. Fazer o planejamento para o ano que vem. Próximos 5 anos. 5 anos. Né? Puxa vida. E o objetivo ali é ter um planejamento que dá uma certa tranquilidade de que ele aconteça dentro daquilo que está sendo proposto. E a mentalidade da Francal é crescer. Tá? Nós somos 16 setores, o céu é o limite, né? Hoje. Não. Você pode crescer, fazendo dentro feira, dos setores, com tecnologia. Ah, sim, crescer dentro dos setores também é uma estratégia. Né? Tecnologia que atende a nós, atende também a terceiros. Né? Num eventual novas feiras, para se abrir novas feiras, por que não? Eventualmente, alguém que eventualmente queira se dispor da sua feira, a gente está aberto para conversar. Então, isso responde à tua pergunta. A gente que está investindo agora porque acredita no futuro. O futuro, eu falo, o futuro não ocorre por acaso, o futuro é planejado, né? Algumas pessoas não entendem isso, mas existe planejamento de futuro, especialmente dentro das organizações. E eu queria ser uma mosquinha para estar nessa reunião lá, porque vocês vão conversar coisas que com certeza vão impactar o setor, porque é aquela coisa. Primeiro, como a gente falou, a única empresa ainda de capital nacional, e segundo, com um portfólio com 16 setores e 55 anos, e entrando em setores novos que vocês não atuavam num período de 5 anos atrás. Isso mostra que a roda, né, como a gente fala, a roda está girando. A roda está girando, e está girando bem. Né? A gente fica feliz com isso, e a Francal tem alguns patrimônios. Primeiro, o patrimônio das pessoas que trabalham para a gente. Né? São os funcionários, os colaboradores, né, que trabalham com a gente. E tem um patrimônio fantástico, na minha opinião, credibilidade. Com certeza. Tá? Credibilidade dos 16 setores que a gente participa e até mesmo credibilidade de quem nos fornece. O círculo virtuoso da credibilidade. E isso faz com que a gente tenha, vamos dizer assim, confiança de desenvolver o futuro. Não sei se eu estou me fazendo. Não, lógico que está, porque depois que você tem, eu falo, a fábrica, a fórmula do bolo, né? Você vai fazer diversos bolos. Mas não importa, se você não for um cozinheiro que as pessoas respeitam e acham que você consegue fazer um bolo bonito, ninguém vai comprar o teu bolo, você concorda? Então, a capacidade agora, e se eu entendi o seu dom de sabedoria em passar para a próxima geração, é essa, não perder a conexão com os mercados que a gente atua, né, para desenvolvê-los, ter a sensibilidade de identificar outros setores que eventualmente não atuávamos e podemos atuar, e você preservar a sua integridade de credibilidade, né? Que basicamente quem trabalha com serviço, que é o caso de quem organiza a feira, a gente não vende máquina, a gente não compra insumos, a gente vende basicamente a nossa credibilidade. Exatamente. O sucesso do passado pode indicar o sucesso do futuro, mas se você hoje não cumprir um bom trabalho, toda a sua história de passado vai para o esgoto, né? Veja, P.O., nessa mudança toda, eu fui o que mais senti. Por quê? Eu assoviava, chupava cana, eu batia escanteio e cabeceava, eu era praticamente sozinho. Agora tem um time, né? Bom. Agora montamos um time e sem interferência assim de oposição minha. Vamos lá. Coisas que eu nem sabia que o Fernando trouxe, mas vamos
vamos apostar, vamos investir nisso aí. E, não obstante, eu vou no escritório quase todo dia. Tá? Eu não desgarrei, obviamente respeitando o CEO. Sim, os espaços que as pessoas exatamente, têm que ter. mas nós temos reuniões, a gente faz todas essas reuniões no sentido de enxergar o futuro, o que nós podemos colaborar com isso. Isso, o grupo de diretores e gerentes da Francal estão muito unidos para que o futuro da empresa seja promissor. Então, essa foi para a Francal. E para o BRAF? E para o setor, né? A gente hoje tem, então, mais de 100 associados, a gente fez a alteração do estatuto, a gente está buscando uma parceria junto com órgãos públicos, aqui no São Paulo, a SP Tours, que divulga o nosso índice barômetro. Estamos trabalhando para que a Embratur, a gente faça um índice, porque quem não tem número não gere e quem não tem número não é visto, né? E essa é uma característica desse setor que eu acho que, não que ele seja informal, mas que essa visibilidade a gente não consegue, essa prosperidade que a gente vem falando aqui, ou essa credibilidade, a gente não consegue transformar isso em números. Eu acho que números fazem parte para que as pessoas possam nos ver melhor. Então, e para o BRAF, o que você diz que a gente precisa fazer? Quando eu assumi o BRAF, não tive informação nenhuma do que era gerado. Tinha o calendário no RMB, pelo menos. Fizemos uma pesquisa falando, mostrando o que nós representávamos no mercado. Mercado não, na economia. Na economia. E hoje eu participei da última reunião dos vice-presidentes da UBRAF. Isso, reunião do conselho. Isso. Tá? Esse propósito de unir com até entidades ou empresas estrangeiras para captar a maneira deles fazerem as informações e apresentar as informações. A própria Embratur aqui, o Embratur... Aqui em São Paulo é a SP Tours. Ajudando. Tá? Isso vai nos mostrar o quão importante nós somos, porque números é inquestionável. Tá? O discurso você ainda tem uma certa dúvida, mas número provado é inquestionável. E a UBRAF, na minha maneira de enxergar, cada vez mais precisa ter um posicionamento político. Tá? Não só com o mercado, mas principalmente com os próprios políticos, que façam entender o que é que realmente os nossos associados fazem. Tá? Eu tenho falado para o Paulo, nós temos que mostrar quem somos nós. Está começando fazendo essa pesquisa, trazendo informações. Mas, mesmo assim, bater nas portas da nova geração de político que está chegando, quando que vem muda praticamente todo mundo, e se colocar junto, desde o início, mostrando quem somos nós. Quem somos nós. E eu acredito que esse é o grande, não é desafio, é um grande empenho da UBRAF de mostrar quanto importante é o setor de feiras de negócios, ou eventos, ou palestras, o que não seja. Perdermos a união do associativismo, claro. Né, que é isso que nos trouxe até aqui. E eu concordo com você, ou seja, a gente conseguir explorar cada vez mais esse potencial dessa alavanca de desenvolvimento econômico que a gente trabalha, porque isso se perpetua pelos próximos 40, pelos próximos 80, isso não tem fim, né? Só para encerrar aqui, então eu queria de novo, eu falei, eu vejo você como profissional, como liderança, como ser humano, um exemplo, entendeu? Não só dentro da tua empresa, isso é claro, mas também no mercado, né? A sua voz, os seus conselhos, o seu posicionamento que nos trouxe até aqui é fundamental, por isso a gente gravar e deixar isso daqui gravado para as gerações futuras poderem ouvir. Seria injustiça eu não citar o João Batista, que foi presidente também. Infelizmente não está mais aqui entre nós. Não está mais aqui, foi presidente da Estrutural, era meu braço direito e esquerdo, quando eu também era o braço direito e esquerdo dele. E, na verdade, na ata de fundação, ele estava junto. Ele está lá, o nome dele está lá. Ele estava junto, você entende? Então, isso
são suportes que dão essa tranquilidade dessa estrutura que a Francal tem. E, obviamente, como sócio da Ubraf, como sócio mais longevo, que eu diria, da Ubraf, de empresas nacionais, né? A gente acredita nesse futuro. É muito bom o negócio de feiras, de eventos, mas tem que ser profissional, tem que ter conhecimento e tem que transmitir segurança. Credibilidade. Nesse setor de serviço é tudo. Nós vamos estar fazendo o nosso evento, né, o Experience Expo, dia 8 e 9 de dezembro no Expo Center Norte. Eu não preciso nem dizer que você é convidado de honra, né? A sua presença lá não é que é fundamental, desculpa, mas ela é obrigatória. Não tem como fugir, e nós já estamos preparando, esse podcast faz parte desse projeto, dos 40 anos da Ubraf. A gente provavelmente, em uma data a ser divulgada em breve, durante o ano de 2026, a gente quer fazer, então, um grande evento de comemoração, onde a nossa intenção é convidar todos os presidentes de associações setoriais que, nesses 40 anos, fizeram feiras, organizaram feiras, junto com empresas como Alcântara Machado, como Guazelli, como Francal, como Informa, como Reed, os players que a gente sabe que estão por aí. Então, a gente quer fazer essa grande comemoração. E eu acho que isso faz parte desse vamos dizer, desse 5 minutos de sabedoria que você soltou há pouco, assim, que é olhar para o futuro dizendo, olha, nós somos mais do que nós podemos ser. A gente está unido, a gente gosta do que faz, nós temos empresas que estão se perpetuando, mas a gente precisa mostrar realmente para uma audiência mais ampla, se você é que me permite dizer assim, a importância desse nosso negócio. Exatamente. Então, assim, Abdala, agradeço a sua presença aqui. Você, de novo, é uma referência para todos nós. E eu espero, a sua presença é obrigatória, e depois eu vou sentar lá com a tua equipe, com você, para ajudar a gente a preparar essa grande festa dos 40 anos, porque se poucas empresas, bom, a Francal tem mais, tem 55, mas se poucas empresas chegam a 40, 50 anos, quiçá associações, né, onde poderiam ser motivos de discórdia, de divergências e de coisas, e não ter um vetor de sucesso. Mas a gente vê que entre as diversas associações do setor, algumas são bem jovens, algumas são bem recentes, surgiram por causa da pandemia, da necessidade de associativismo. Mas contar com essa história de 40 anos só reforça a nossa credibilidade como instrumento e como representatividade. Então, agradeço aí todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar aqui conversando com você, com a Abdala. Espero que vocês tenham gostado desse nosso, como é que é? Toró de ideias. Toró de ideias aqui que a gente está conversando, uns causos aqui. A gente está tomando água aqui, viu? Não é a pinguinha aqui, não é água mesmo, né? Mas saúde. Saúde. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço. Confiança, confiança, confiança. É que nós temos que ter para enfrentar o futuro. E se perder, perdeu.